Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Kleberson de Educação Física. Então a gente vai iniciar aqui nosso capítulo 3 de alimentação, tá bom? Então quando a gente se refere à alimentação, o que é que a gente pode imaginar? Saudável, nossa saúde, né? Então quais são os alimentos bons para que a gente possa ter uma boa saúde, uma boa movimentação diária, né? Que a gente sabe que a alimentação está voltada direto para quê? Para a nossa saúde. Então, se a gente tiver um bom combustível diário, que é considerada a alimentação uma boa alimentação, a gente consegue realmente manter o nosso funcionamento em perfeito estado durante o dia, tá bom? Então, a gente também relaciona a nossa alimentação com a prática da atividade física, que é extremamente importante também. No mínimo, 30 minutos por dia, tá ótimo. Então, lá eu mandei a apostila para vocês, lá vocês conseguem ver direitinho a quantidade de dias ideais para a gente poder fazer a prática, né? Para a gente ter um bom funcionamento também relacionado à nossa atividade física. Então, o importante também é a gente lembrar que é de extrema importância a gente se exercitar, pelo menos 30 minutos no dia. Não deixar de fazer, aí é muito pior, tá certo? Então, eu passei aqui também na apostila, né? Falando um pouco sobre os tipos de alimentos mais prejudiciais à saúde, né? Então a gente tem que botar isso em mente. Poxa, não, eu tenho que ter uma boa alimentação diária, eu tenho que ter um bom funcionamento do meu corpo. Vou comer fritura, vou comer coisas que engordam, vou comer coisas que deixam gordura saturada no meu corpo? Não, né? Então o correto é o que? A gente se alimentar com frutas, com verduras. Não que a gente não possa se alimentar dessas guloseimas, né? Que a gente costuma falar. Mas que a gente coma em pouca quantidade, tá bom? Então, vou ler um trechinho aqui para vocês entenderem, né? O que não mata engorda, diziam nossas mães. Ou nós mesmos, quando queremos comer o salgadinho que caiu no chão. O problema é que algumas coisas não só engordam e muito, como também podem matar aos poucos. Então, o que é que ele quis dizer nisso aqui? Matar aos poucos. Você está engordando. Então, imagina aí, toda vez que cai um salgadinho, né, do chão. Salgadinho é algo que acho que a maioria das crianças gostam hoje em dia, mas é bom a gente evitar, entendeu? Então imagina aí, toda vez que você vê um salgadinho no mercado, mãe, quero um salgadinho, quero um biscoito, quero isso, quero aquilo. Tudo isso acaba sendo prejudicial para você mesmo. Então tem que evitar comer essas coisas, tá bom? Então vamos lá, eu passei aqui para vocês, né, uma lista com os 10 tipos de alimentos mais prejudiciais à saúde. Então quando a gente fala primeiro, né, primeiro tópico são o que? As refeições prontas e congeladas. Então a gente imagina, poxa, não, cheguei do trabalho, cheguei da escola, né? Tô com preguiça de cozinhar, tal. Aí eu vou me lembrar de quê? Do micro-ondas, que tem aquele alimento lá congelado. Evita. Evita comer esse alimento congelado. Por quê? Ó? Porque o alimento semi-pronto, ele é rico em gordura saturada, tá bom? Que faz subir os níveis do colesterol ruim e também aumenta o risco de desenvolver doenças cardiovasculares, ou seja, doenças do próprio coração, tá bom? Então, elas também podem ser ricas em sódio. O que é o sódio? O sal, né? Que em excesso pode ocasionar aumento da pressão arterial. Então, os embutidos também, que são as salsichas, né? Linguiça, mortadela, presunto, salame, tudo isso. Aí você para e pensa, não, eu gosto de comer aquele cachorro quente, né? Aquele pão com mortadela, tal. Evita também. Come, mas come em pouca quantidade, tá bom? Porque eles possuem muito teor de gordura saturada também em relação à carne natural. Então, além disso, né, eles podem levar ou trazer o risco quando ingerido em excesso, pois estimula o aumento dos níveis de colesterol e o risco do desenvolvimento de doenças cardiovasculares também, como eu falei anteriormente, tá bom? Além disso, eles contêm sódio, aquilo que eu falei do sal, e também um corante, que podem causar alergias e problemas no estômago. Muito importante também a gente ficar ali, ó, prestar bem atenção nisso, tá bom? Os caldos e os temperos industrializados. Outra dica super importante que eu dou para vocês: façam o próprio tempero de vocês. Por quê? Eles possuem alto teor de sódio
e glutamato monossódico, tá bom? O sódio consumido, né, além dos limites diários, ele pode levar ao desenvolvimento da hipertensão. O que é hipertensão? A pressão super alta. Então tem que ter muito cuidado com isso. E se já houver hipertensão, o problema só tende a aumentar. Tem que ter muito cuidado com isso também, tá bom? Só que o glutamato, né, ele é ainda pior. Alguns estudos mostram que o nosso organismo ele utiliza esse glutamato como um transmissor de impulsos, né, nervosos no cérebro. E se o consumo tem sido associado, né, com a dificuldade de alguns probleminhas, como a dificuldade de aprendizado. Então, se você come muito glutamato, que é considerado como glúten também, né, glúten. Então, se você come muito glutamato, você acaba atraindo esses problemas para você, que são o quê? As dificuldades do aprendizado, são também o mal de Alzheimer, o Parkinson, né? E também o câncer. Então tem que ter muito cuidado com isso, tá bom? Biscoito recheado. A gente pensa, não, biscoito recheado é uma delícia, né? Só que eles são super carregados em açúcar. Então tem que ter muito cuidado com isso, tá bom? Eles possuem alta densidade energética assustadora. Então, além disso, né, os biscoitos ainda contêm muita gordura saturada. É o que favorece o aumento da LDL, que é considerado como um colesterol ruim, e a diminuição do HDL, né, que é considerado um colesterol bom para o nosso corpo, nosso funcionamento. Então, os salgadinhos, a gente fala dos salgadinhos, né? Salgadinhos também são fontes de glutamato monossódico, aquele sal sódico que cria um sabor diferente no alimento, né? O refrigerante, esse daqui, muitos de vocês, eu percebo isso, que vocês tomam muito refrigerante na hora do lanche. Tem que ter muito cuidado com o refrigerante, tá bom? O refrigerante ele contém valor nutricional quase nulo. O que quer dizer isso? Não tem significado nenhum para os nutricionistas, tá bom? Então, além de ser rica em açúcar, a bebida ela tem a capacidade de enganar os sistemas orgânicos relacionados ao controle de caloria ingerida. Então, isso aí pode levar ao quê? A obesidade. O refrigerante ele conduz à obesidade, então tem que ter muito cuidado com isso, tá bom? Além disso, eles contêm muitas substâncias químicas, pelo menos são feitos com açúcar, né? Que é algo que o corpo da gente consegue reconhecer, que o nosso corpo consegue digerir, tá bom? E as frituras, extremamente importantes também. As frituras fazem com que ocorram alterações químicas, né, no sabor do próprio alimento lá, no óleo utilizado também. Então deixando de ser uma fonte de gordura insaturada, que é a gordura boa para o nosso corpo, passando a ser o quê? Uma gordura saturada, que é uma gordura que faz mal ao nosso corpo. Então evita comer fritura também, tá bom? Churrasco. Então, o churrasco não é o churrasco em si, porque carne é proteína, a carne é boa para o nosso corpo. Mas eu me refiro à fumaça do próprio churrasco. Então essa fumaça do carvão ela libera alcatrão e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que são substâncias com alto potencial cancerígeno. O que seria isso? São substâncias que conduzem ao câncer, tá bom? A margarina. A maior parte das margarinas ela é feita com óleos vegetais líquidos e hidrogenados, que são as gorduras trans, né, que a gente costuma ouvir falar por aí. Então essas gorduras não são reconhecidas pelo nosso organismo, ela não metaboliza, são gorduras ruins, certo? Então tem que ter muito cuidado para a gente poder balancear a nossa alimentação, ou seja, fazer com que a nossa alimentação seja uma alimentação super saudável, com frutas, com verduras, né, com salada. Então não que a gente não possa comer essas coisas, pode sim, só que o que? Pelo menos uma vez na semana de cada coisa. Então não adianta você chegar e colocar um cachorro quente hoje e nesse cachorro quente você colocar a batata frita, por exemplo. Aí sua mãe fala assim, não, você não vai comer cachorro quente hoje. Aí amanhã você come a batata frita pura. Dá no mesmo. Então tem que ter muito cuidado com a alimentação, tá bom? E por último, né, a gente vai falar do açúcar, que ele é extremamente importante, né? O açúcar, em especial o refinado, existem vários tipos de açúcar, né? Então, mas o refinado, por exemplo, ele é 100% caloria, sem valor nutricional nenhum.
ou seja, ele é bastante prejudicial à nossa saúde. O que é que costuma ter o açúcar refinado? Naqueles pastéis doces, né, que a gente costuma fazer, pastel de forno, por exemplo. Então tem muito açúcar refinado naquele pastel ali, naquela alimentação. Então toda alimentação com açúcar refinado evita também, tá bom? Então ele torna a vida e os alimentos mais doces e tudo mais. Só que quando ele é consumido em excesso, ele é armazenado em nosso corpo sob forma de triglicérides, aumentando o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Além disso, né, por ser calórico, ele também leva à obesidade. Então, além da obesidade, qual a doença principal que o açúcar pode acarretar para o nosso corpo? É o que? O diabetes. Então tem que ter muito cuidado com isso. Tá bom, galera? Então, o nosso assunto de alimento, né, de alimentação, ele encerra por aqui, tá bom? Eu passei para vocês também lá no grupo umas atividades que vocês visualizam lá. Aproveita também e lê a apostila. Lembrando que a apostila não é para imprimir. O que vocês podem imprimir é a atividade. A apostila vocês podem ler direto do celular dos pais de vocês, tá bom? Então fiquem com Deus, um abraço.